Essa apresentação é a respeito do trabalho protótipo funcional de máquina de eletroerosão por penetração. Bom, o que é eletroerosão? Eletroerosão é um processo de usinagem especialmente empregado na fabricação de moldes de injeção. A eletroerosão é uma operação que remove material das peças metálicas, obtendo geometrias complexas que não podem ser obtidas por processos convencionais, tais como fresamento, furação, torneamento, etc. No caso dessa figura aqui à esquerda, nós temos um eletrodo de geometria complexa e ele está sendo posicionado contra uma peça de trabalho, que é a peça que nós queremos usinar. Vai existir uma diferença de potencial elétrico entre o eletrodo e a peça, e à medida que o eletrodo vai descendo, ocorre aqui um centelhamento e essas centelhas acabam removendo o material. Dessa maneira, na peça de trabalho vai ficar uma cavidade com o formato exato do eletrodo, só que ao contrário. Vai ficar um buraco, então, com esse formato, essa geometria complexa. Aqui alguns exemplos de peças obtidas por eletroerosão. Temos aqui que são geometrias bastante complexas, que seriam difíceis de obter com os processos convencionais. Convencionais de usinagem. Nós temos aqui na foto, na parte superior, uma peça sendo furada por uma broca. Essa broca, ela desce girando. Aqui na extremidade da broca nós temos arestas de corte, e essas arestas vão cortando o material e o resultado é um furo redondo. Será que nós conseguiríamos obter a geometria desses dois furos aqui embaixo com um processo de furação normal? Não, seria muito difícil, já que essa peça aqui não é totalmente redonda e essa peça aqui, além de ser retangular, ela tem dimensões extremamente pequenas. Para você fazer essas duas operações aqui seria um caso típico do emprego da eletroerosão. Então, no caso da eletroerosão, a gente pode usar, porque ela tem um tamanho reduzido, a geometria não pode ser obtida como uma ferramenta rotativa e a eletroerosão também consegue obter tolerâncias bastante estreitas. Como funciona a eletroerosão então? A grosso modo, devido a uma diferença de potencial, um arco voltaico surge entre o eletrodo e a peça de trabalho. Este arco produz na superfície da peça um aumento tão grande de temperatura que causa a fusão e a vaporização. O centelhamento constante deixa como resultado uma cavidade com o formato do eletrodo. E nós temos aqui um exemplo de uma máquina real de eletroerosão. Aqui nós temos a parte que faz a penetração do eletrodo e aqui nós temos o tanque onde é colocado o dielétrico e a peça dentro. Essa máquina é uma máquina CNC, então você consegue controlar tanto a descida do eletrodo quanto os movimentos do tanque por um comando numérico. Bom, essa foi uma parte introdutória. Agora nós vamos entrar no projeto propriamente dito. Nós vamos falar do funcionamento do circuito, vamos falar da parte mecânica, do dielétrico, vamos ver um vídeo do equipamento funcionando e finalmente dos resultados. Então, como é que é o funcionamento do circuito? Alimentação em 127 volts alternada. Vou ter aqui em série uma etapa de regulagem da tensão. Através dessa regulagem eu consigo indiretamente controlar a corrente. Vou ter aqui uma ponte retificadora. Então, vou entrar aqui em alternada, vou sair aqui corrente contínua. Aqui a parte inferior, terminal negativo. A parte superior aqui, terminal positivo. Em paralelo vou ter um capacitor. Aquele capacitor é aquele que diminui o ripple da corrente alternada. Vou ter aqui dois resistores de potência em série. Vou ter aqui um solenoide. Vou ter aqui meu eletrodo e a peça. E tem uma etapa aqui de capacitores que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, o que vem a ser esse solenoide aqui? O solenoide é essa peça. É um solenoide de válvula de máquina de lavar. Então, eu removi o núcleo dele e coloquei essa peça aqui, que é o suporte do eletrodo. O eletrodo vai preso aqui embaixo. Então, no momento que você energiza a bobina, o eletrodo é atraído, devido ao campo magnético, e ele levanta. No momento que eu corto a corrente aqui da bobina, o eletrodo cai pela ação da gravidade. Então é isso que vai acontecer aqui, Então esses dois terminais são os terminais que energizam o solenoide ou a bobina,
E aqui eu vou ter meu eletrodo fixo aqui na extremidade desse conector. Bom, tudo bem. Então tem aqui os dois terminais de solenoide. Um deles está ligado no eletrodo. Bom, como o eletrodo é metálico e a peça é metálica, e a peça está ligada aqui no negativo, quando eu energizar o circuito, a corrente vai passar aqui, vai passar pelos resistores, vai passar pelo fio do solenoide, que tem uma baixa resistência, vai passar por aqui. Como o eletrodo é metálico, a peça é metálica também, vai fechar o circuito. No momento que fechar o circuito, o solenoide vai passar a atrair. Ele passando a atrair devido ao eletromagnetismo, ele vai estar caído pela ação da gravidade, ele vai levantar. Quando ele levantar, ele vai interromper o circuito. Interrompendo o circuito, pela ação da gravidade, ele vai deixar cair novamente o eletrodo, e o eletrodo vai voltar a cair, vai fazer o contato e vai ficar nesse movimento alternativo, caindo pela gravidade e levantando pela ação do eletromagnetismo. Só que nisso tudo tem um outro lado, né? Que no momento que ele estiver levantado, devido à diferença de potencial aqui, ó, e devido a esse terminal também está ligado com esses dois capacitores em série, esses capacitores aqui vão se carregar, vão ficar carregados. Então, estando os capacitores carregados, no momento que o eletrodo voltar a cair sobre a peça, a corrente vai passar por aqui, ó, e vai descarregar o capacitor, os dois, né, em série aqui, todo em cima da peça. E aí nesse momento é que vai abrir o arco e vai provocar a erosão. Tá? Então a ação de levantar e soltar o eletrodo se dá pelo efeito do campo eletromagnético do solenoide. Mas a energia, né, a energia das cargas armazenadas nos capacitores é o que faz surgir a faísca grande que faz a remoção do material. Para que servem esses resistores aqui, ó? Os resistores servem para, no momento que fechar o arco aqui, a corrente não tender ao infinito, tá? Porque como aqui tem uma baixa resistência, a corrente ia ser muito alta. Então aqui esses dois resistores de potência, eles servem para limitar a corrente. Eu jampeando aqui esse resistor, eu consigo ter uma alternativa de maior controle de corrente. Também eu consigo controlar a minha carga dos capacitores jampeando tanto esse aqui na parte superior quanto esse aqui de 470 microfarads. Tá? Então são várias maneiras de controlar. Bom, vamos falar um pouco da regulagem então. Para evitar que uma tensão excessiva e uma corrente excessiva gere aqui a centelha, porque isso provoca um desgaste muito grande no eletrodo, eu quis colocar uma maneira de regular essa corrente, tá? Então isso aqui é feito através desse circuito de regulagem, que nada mais é do que um dimmer de alta potência, tá? Então no circuito físico eu vou ter aqui um triac, um diac, tá? E aqui é a rede, né, de capacitores e de resistores que controla o tempo que o triac deixa passar corrente. Como é que eu faço esse controle? Através desse potenciômetro aqui de 100K. Tá? Então, mostrando aqui mais detalhadamente, eu tenho aqui essa parte aqui é a entrada do circuito, a entrada da corrente, depois passa aqui pela regulagem, depois é passar aqui pela ponte retificadora, aqui está o capacitor lá para diminuir o ripple, aqui estão os dois capacitores que fazem a descarga para gerar centelha, e aqui estão os dois resistores que fazem o controle da corrente. Esses dois fios eles vão conectados na bobina do solenoide. Esse fio vai conectado no eletrodo, que ele sai daqui, né? Fio laranja. E o fio amarelo aqui embaixo é o fio negativo que vai fixado na peça. A parte mecânica, agora que nós já falamos no circuito,
a parte mecânica nada mais é do que um suporte para o solenoide. Tá? Então o solenoide é mantido na vertical e ele desce contra a peça. A peça não dá para ver nessa foto porque ela está dentro do reservatório do dielétrico. Esse líquido escuro aqui é o dielétrico, que nesse caso era água, só que à medida que foi feita a operação, a água vai ficando escura e a gente não consegue mais ver a peça sendo usinada. Tá? A peça é mantida dentro do reservatório por um grampo, que é essa parte vermelha aqui, essa peça vermelha. Esse jacarezinho aqui é o negativo, que vem lá do nosso circuito. Dielétrico, quando a peça está sendo erodida, ela fica normalmente submersa em uma piscina de dielétrico, que garante isolamento contra descarga prematura, resfriamento e lavagem da região erodida. Normalmente nas máquinas verdadeiras, nas máquinas reais, o dielétrico está sempre circulando. No meu protótipo eu tive que colocar uma quantidade de dielétrico e deixar ele ficar escuro, já que não tinha bomba. O dielétrico normalmente é um líquido isolante que fica sendo bombeado e filtrado todo o tempo, já que ele carrega os resíduos metálicos do resultado da explosão na superfície do material. Nesse projeto, utilizou-se como dielétrico inicialmente óleo mineral, depois água desmineralizada e depois água de torneira. Nas máquinas profissionais costuma-se utilizar querosene ou soluções próprias recomendadas pelo fabricante. Bom, os resultados são esses aqui. Esse aqui é um pedaço de serra. Esse aço aqui é aço rápido, que é um aço bastante duro. E aqui eu fiz 2 furos. Eu criei aquele furo com aquele formato de círculo chato e aqui um formato retangular. Devido ao desgaste do eletrodo, ele acabou ficando aqui com as extremidades arredondadas. Mas eu consegui fazer usinagem tanto de aço rápido quanto de aço inox. Então aqui a foto de uma chapa de aço inox. Nós temos aqui aquele mesmo furo, um circular, né, só que com uma parte chata e a parte retangular aqui. Essas operações causaram um desgaste extremo no eletrodo, tá? Então, se eu tivesse um eletrodo de melhor qualidade, eu teria conseguido uma durabilidade maior. Então, esse aqui são os eletrodos depois da operação. Esse eletrodo aqui de latão, ele ficou totalmente deformado, e o eletrodo redondo, ele ficou somente com a ponta gasta.